eu comecei minha carreira como músico, né? Então, toda a minha vida começou como músico. Eu fui toda a minha infância e adolescência pautada para o music business. E nesse começo de vida, eu comecei a ver que tinham outras vertentes que começavam a me interessar, principalmente com a progressão da tecnologia na própria música, né, em termos de equipamentos de distorção, uso de fibra ótica para transmissão de som e imagem. Isso começou a me interessar muito. Então, desse capítulo da minha vida, né, que eu fui fazer faculdade de música, na melhor faculdade de música do mundo, que é a Berklee College of Music em Boston, e dessa saiu uma oportunidade de trabalhar num núcleo específico para desenvolvimento tecnológico de fibras óticas para uso em gravações de alta fidelidade. E começou meu interesse pela parte na época, que não era tão promissor assim, mas na parte de entender que existia, para poder defender os direitos autorais de pessoas, tinha que existir uma criptografia entre os pontos de envio e recebimento de imagem e som, né, através das fibras óticas. Então, e aí começou aquela história da criptografia, e achei super interessante a questão de criptografia. Comecei a trabalhar com isso, fui trabalhar numa grande multinacional relacionada a essa parte criptográfica, que na época era a Philips até hoje continua muito grande. E o outro ponto dessa história é que eu fui nessa história do por um acaso, me chamaram para uma reunião só de medalhões, numa situação muito estupefata. Eu fui parar numa reunião dentro do Pentágono, uma coisa que me chamaram na época, para falar sobre criptografia para sistemas de mísseis guiados. E aí, com isso, veio a pergunta, como é que um míssil de sistemas guiados poderia encontrar uma pessoa, diferenciar uma pessoa que seja aquela pessoa do sósia daquela pessoa ou a foto daquela pessoa. Como é que poderia, aquela mesa cheia de gente, né? Muita gente inteligente. Eu falei assim, gente, só tem uma maneira de diferenciar de você de um sósia. Comportamento. Sim. E eu falei isso na reunião. E aí foi aquele momento, sabe quando a música para? Sim. Aí fica todo mundo ali. Quem é esse garoto no final da linha? O que você está fazendo aqui? E daí desenvolveu uma conversa de por que eu dei a ideia, né? Eu achei muito interessante por que deu a ideia de falar sobre behavior, né? Sobre comportamento. E é uma coisa que para mim eu sempre notei nas pessoas. Eu sempre fui um pouco autodidata nesse negócio e eu achei que era interessante estudar o comportamento humano das pessoas para poder entender, porque eu tinha muita dificuldade de relacionamento na minha infância, então porque eu não entendia algumas coisas que aconteciam. Então na adolescência eu comecei a entender que eu precisava observar mais do que interagir, né? Então, e aí com isso eu desenvolvi essa metodologia própria de ficar observando as pessoas. E um general do Pentágono e falaram, olha, esse garoto tem bom talento para esse tipo de mercado. E aí me patrocinaram uma formação em ciência comportamental humana e especificamente para detecção de comportamento enganoso.